Olá, 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 olá. Então, estamos começando mais um Lala Responde e queria saber que perguntas você tem para mim hoje. E enquanto não tem nenhuma pergunta, eu aproveito para contar que hoje foi lançado o mini curso. E esse mini curso faz parte de toda a estratégia que a gente está fazendo, porque a formação foi um sucesso total e agora a gente vai querer que você possa também participar disso e tornar acessível o máximo possível todas as informações, como a gente sempre fez. Então tem um mini curso que está disponível pela web e que você se cadastra. A Cris vai botar aí o link e você se cadastrando, você pode participar. São 4 aulas começando hoje e indo até dia 6 de setembro. E você entra lá, depois me conta se você gosta. E nessas aulas, claro, eu vou fazer o quê? Eu vou falar da fluxonomia, que é essa espécie de... Outro dia eu estava pensando, era um pouco como se fosse a maravilha curativa do Dr. Humphrey, que é o remédio para curar todas as doenças. Então, eu nessa experiência muito diversa que eu tive, eu vi que a gente tinha uma questão, a gente precisava de um conjunto de coisas para conseguir resolver. Resolver o quê? Resolver o mundo melhor, claro, não somos modestos. E aí, que conjunto é esse? É um conjunto de ferramentas que combinam estudos do futuro com novas tecnologias, é comunidade e é continuidade. E é para isso que nós estamos fazendo toda essa história da fluxonomia. Então, entra lá, se cadastra e vai ser bem legal. E enquanto isso, eu vou responder umas perguntas que sempre me fazem, sabe? A primeira delas é um pouco sobre a diferença entre a economia compartilhada e a economia colaborativa. E essa diferença é bem importante, porque, na verdade, tudo aquilo, a maioria das coisas que a gente está chamando de colaborativo, na verdade é compartilhado, porque a economia compartilhada é aquela que compartilha o que está disponível. O Airbnb, por exemplo, é economia compartilhada. Já a Wikipédia é economia compartilhada e colaborativa, porque serve ao bem comum. No Airbnb tem uma parte que é colaborativa, sim, porque a reputação, né, para saber se a pessoa é confiável ou não, é feita pela rede, a inserção de dados é feita pela rede, a rede se remunera também, mas o recurso mesmo fica para o povo do Airbnb e quem decide como funciona também são eles. E a história toda do colaborativo é que a gente vai chegar nele mesmo quando a gente tiver com ele focado no bem comum. Porque essa é a nova economia, é todo mundo interessado no bem comum. E isso eu recomendo que vocês olhem a P2P Foundation, por favor, dá uma olhada nesse link, P2P Foundation, o Michel Bauwens, e ele tem todo um trabalho que chama Transitions to the Commons, que é a transição para essa economia do bem comum. Então, o lance da economia colaborativa é que ela é a gente ganhar escala combinando muitos pequenos e diversos. E a hora que a gente conseguir isso, galera, aí não vai ter para ninguém. Isso vai acontecer sobretudo no momento em que tivermos noção da potência da nossa força como indivíduos mesmo, né? Porque tem toda essa história eu já dei, né, aquele exemplo dos CAPTCHAs,
Eu vou dar um outro exemplo do mesmo cara que é meu ídolo, espero que um dia eu possa conhecer ele. Ele chama Luiz Han e ele é da Guatemala, vive nos Estados Unidos. Ele que criou os CAPTCHAs, sabe essas letrinhas que a gente põe e mostra que não é um robô quando vai fazer compras. E é incrível o que acontece com isso, porque com elas a gente tá, cada vez que a gente põe 4 letrinhas, na verdade nós estamos digitalizando livros que não estariam pesquisáveis de outra maneira. E coletivamente nós estamos digitalizando 2 milhões de livros por ano. E aí, quando ele viu isso, ele falou: meu, isso é uma obra coletiva e para o bem comum, impressionante. Será que não dava para fazer outras? E como ele é da Guatemala, fala em espanhol, ele notou que uma das obras coletivas bacanas de fazer seria traduzir do inglês para o espanhol o conteúdo da Wikipédia, porque tem muito mais coisa em inglês do que em espanhol. Então, aí ele começou a pensar e ele falou: puxa, mas tem 2 problemas. 1, são poucas pessoas bilíngues. 2, porque as pessoas iam se dedicar a traduzir conteúdo da internet. E ele é incrível, ele usa uma das tecnologias que a gente adota firmemente na fluxonomia, que é a tecnologia da inversão de binóculo. E a inversão de binóculo faz com que você transforme o problema em solução. Então ele falou: a minha solução tem que vir disso, de que pessoas vão se tornar bilíngue e vão querer dedicar seu tempo para isso. E foi aí que ele fez o Duolingo. Entra aí e vê, Duolingo é fenomenal. E o Duolingo tem... Enquanto você está aprendendo línguas, você está traduzindo frases. E, na verdade, essas frases que você está traduzindo enquanto está aprendendo línguas, você está traduzindo conteúdo da internet. Então, para você ter uma ideia, eu não lembro exatamente os dados. Acho que eu lembro, se fossem 100 mil usuários do Duolingo, acho que dava para traduzir todo o conteúdo da internet em tipo de inglês para espanhol em tipo um mês. Mas se fossem 1 milhão de usuários do Duolingo, não é tão difícil num mundo de 1 bilhão, a gente traduziria todo o conteúdo da Wikipédia do inglês para o espanhol em 80 horas. Não é incrível? Isto, galera, é o poder do colaborativo. O poder do colaborativo é o poder da rede a hora que ela toma consciência da imensa potência que pode existir quando a gente converge. Converge o quê? Converge tempo, converge inteligência, converge recursos. Olha só, Palmo Suave, estava no duo agora, genial, você vê? Você nem sabia e você estava fazendo isso. Fenomenal. E aí? Alonso, Palmo, que vocês querem aproveitar me fazer alguma pergunta? Vamos lá. Se vocês não me fazem pergunta, eu continuo contando histórias. Aliás, por falar em histórias, vocês já viram que eu estou contando histórias da transição? Lá no canal do YouTube, assina lá o canal, porque 2 vezes por semana, terças e quintas, tem um programa novo do programa que chama-se... Tcharam! Transição agora vamos embora. Aproveito para dizer que esta obra é da Lichique, que é parceira nossa, que é fenomenal. Ela é fluxonomista, ela chama Ana Borba, ela é de Recife, ela é incrível. Bom, vou continuar então. Se não tem perguntas, eu vou continuar contando histórias e respondo as perguntas que normalmente os jornalistas me fazem. Que mais tem de pergunta? Uma das perguntas que sempre vem é se essa questão das novas economias ela é compatível ou coerente ou necessária para todos os tipos de público ou só para públicos que sejam muito alternativos, microempreendedores e tal. E olha, vou te contar, é exatamente o contrário. Os pequenos já estão usando as novas economias e por isso, inclusive, que muitos pequenos se tornaram grandes, como foi o caso do Airbnb, do Uber, de todos esses que surgem depois da crise de 2008.
E claro que por ser pequeno, você tem muito maior agilidade, muito maior capacidade de adaptação. Então, a questão toda é que para os grandes é fundamental trabalhar com isso. E eu te confesso que com o meu olho de futurista eu fico razoavelmente apavorada com a falta de consciência, sabe, da maioria das grandes empresas em relação ao que está acontecendo na transição. Essa é uma das razões pelas quais eu parei meu trabalho internacional nos últimos anos para me concentrar nisso, em passar as ferramentas da fluxonomia, porque quem não adotar as novas economias, criativa, compartilhada, colaborativa e multimoedas, que são as 4 economias que compõem a fluxonomia, que se não adotar isso no seu cotidiano, vai estar em muitíssimo maus lençóis. E a questão é ver o que nós vamos fazer com isso, sabe? Por isso, inclusive, que dentro da formação de fluxonomia, a gente está preparando tanta gente para poder fazer essa transição. E Helena, olá, 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 que saudade! Helena sempre pioneira. A gente fez trabalhos lindos. A Helena é uma educadora fenomenal e a gente fez trabalhos lindos enquanto ela estava dirigindo o Museu das Minas. Então, Helena, vamos agora fazer junto fluxonomia com educação? Vamos ver a pergunta do Alonso. Nossa, olha, Alonso, a tua pergunta de muito tempo, não, querido, lembra que nós estamos no exponencial, né? Essa é a questão da transição. A questão da transição é que, como a gente está em rede distribuída, tudo acontece exponencialmente. E aí, o exponencial, né? Lembra que ele começa devagarinho e aí acelera. No vídeo, no programa número 1, aí do curso da fluxonomia, eu explico bastante sobre o exponencial. Vai lá e dá uma olhada no programete que começou, desse curso gratuito que começou ontem. E aí, no comecinho, o exponencial vai meio lento, né? Porque 2 que dá 4, que dá 8, que dá 16, 32, 64, 128. Só que quando você vai acelerando, quando você tem 1 milhão, no seguinte já são 2 milhões. Quando você tem 1 bilhão, no seguinte já são 2 bilhões. Então, a gente está próximo da curva do cotovelo. Então, isso vai ser muito, muito, muito rápido. Os próximos, minhas previsões de futurista, vamos ver depois se eu acertei ou não. Do livrinho do Desejável Mundo Novo, que aliás eu lembro que se você entrar lá no link do meu site, você ganha o livro e recebe conteúdos semanais. Eu tô a milhão dizendo, galera, vamos aí, a transição é maravilhosa, se a gente souber aproveitar ou não, se a gente ficar paradão. E no livro tem um monte de coisas em 2012 que apareciam como futuros desejáveis que já estão concretizados. E aí a questão toda eu acho que o seguinte, nós estamos em 2016, né? 2017 e 2018 serão ainda anos muito turbulentos, com mais turbulência. E a partir de 2019, eu acho que a gente vai estar bem pertinho da curva do cotovelo. E eu me arriscaria a dizer que, por exemplo, em termos de modelo de governo, em 2025, já teremos governos distribuídos, democracia digital direta, não sei bem o que vai ser. Então, essa mudança vai ser muito rápida, porque quando chegar no exponencial, vai ter uma quantidade impressionante de pequenas empresas que vão mandar ver e vão se dar super bem, porque sacaram essa dinâmica do exponencial das 4 economias e tal, e vai ter outras que estão super seguras ali e que vão ter problema. E é uma pena, né?
Por isso que nós estamos preparando fluxonomistas para poder ajudar as instituições, as empresas e tal a fazer essa transição. E aí, mais perguntas na parada? Helena, não quer uma pergunta aí para seus novos sonhos de educação com o futuro, etc? Sim, Helena, a gente tá mudando para burro. Tá tudo mudando muito. Eu não sei se vocês notam. Primeiro, tem essa coisa espantosa do número de pessoas que cada vez mais ouvem a palavra transição ou estão em transição. E a gente tá... Algumas coisas, eu brinco dizendo que essa história de que o mundo ia acabar em 2012, acabou mesmo. Acabou um mundo. E é completamente diferente o cenário hoje. Tem um monte de coisas que pareciam uma bizarrice absoluta em 2012 e hoje já são muito comuns. E o que... né, eu estou fazendo essa série do YouTube que chama Transição é Agora Vambora, justamente para explicar o que está acontecendo, sabe? E se você for ver, no episódio que vai amanhã, eu vou mostrar um vídeo que dá para entender bem o que está acontecendo nessa mudança. Porque cada vez que muda de paradigma, que muda a maneira como as coisas se organizam, aí muda tudo, inevitavelmente. E é isso que está acontecendo. E a Helena está sugerindo um programa para a paz. Nossa, fantástico. Porque a mudança, sem dúvida nenhuma, vem dos indivíduos, né? Porque a sociedade é sempre uma combinação de tudo que acontece no coletivo. E está tremendamente ligada à educação. E a educação é um dos campos que está mais mudando e que mais precisa mudar mesmo. Porque se viesse um viajante do tempo... Talvez uma das poucas coisas que ele reconheceria seria a escola, né? Porque ela mudou muito pouco. Aliás, vocês estão me dando ideias aqui, então vou pedir, se o Átila que está aqui do lado, vocês vão ver como ele é bonitão e que cabelo incrível ele tem. Ele que faz nossa parte audiovisual. Se ele me traz um papel e uma caneta, porque enquanto eu vou conversando com vocês, eu vou tendo ideia. Aliás, vocês fazem isso? Eu não vivo no mundo sem um bloquinho. Eu tenho post-its espalhados em todos os lugares da casa. Eu tenho milhares de caderninhos. Eu acordo de noite para tomar nota, porque o tempo inteiro borbulha a informação e aí eu preciso anotar. Deixa eu só passar e anotar isso aqui antes que eu perca. E legal, e vamos aí. Então, o Alonso tem aqui mais uma pergunta. As mudanças vão vir de cima para baixo? Olha, eu acho que vem de vários lados. E aí tem algumas corporações mais antenadas, mais de vanguarda, que já estão sacando o que está acontecendo e estão se preparando. Tem muita gente muito bacana dentro das instituições, das corporações, dentro de governo, em todo lugar. Gente bacana é o que não falta, né, gente? O que falta é conseguir as ferramentas, a oportunidade e a turma para conseguir fazer alguma coisa. Então, o que eu tenho notado é que o importante é criar como se fossem núcleos de transição. Eu estou chamando de células de transição ou de colaboratórios. Isso é um futuro desejável para mim. Eu gostaria de instalar isso em empresas. E essas células de transição juntariam as pessoas dentro das instituições que estão pensando em inovação para fazer experimentos de uso dessa
combinação que eu vi que a prática me mostrou que era a combinação necessária, que é a visão de futuro, desejável, claro, com as 4 novas economias, e como que isso pode ser incorporado no cotidiano, nas práticas e na cultura empresarial. E aí isso se multiplica. E a outra maneira pela qual eu acho que isso vai acontecer é que vai ser inevitável, porque as empresas serão forçadas a adotar isso, porque elas vão começar a levar um baile de todo mundo que já está usando isso, que é o que tem acontecido com esses exemplos clássicos do Airbnb com o setor hoteleiro, do Uber com o setor de transportes e tal. A relação da fluxonomia com os governos, Cristiane. Que legal, uma pergunta bacana. Bom, se você quer saber um pouco do que eu vejo como visão de futuro para os governos, no meu livro. O meu livro, ele foi feito em 2012, muito rápido, porque eu queria fazer para distribuir para as lideranças na Rio+20, porque em eventos como o da Rio+20 a gente muitas vezes diz o que não quer, é só reativo, não queremos, não queremos, não queremos. Mas e o que é que a gente quer? Qual é a visão de futuro? Então, esse livro eu conto como é uma narração de como poderia ser a vida em 2042, com um novo modelo de governo, de economia, de relações, de cidade, de moradia e tal. Então, mais uma vez, tem esse link aí que está um pouco acima, que se você entrar lá, você recebe o livro e pode ver o capítulo que fala de governos. Mas te conto, por exemplo, claro que já é um futuro possível que a gente tenha democracia digital direta. Já existem muitas ferramentas para isso, para ver o desejo do coletivo e poder decidir. A gente, com a fluxonomia, o que espera é que daqui a um tempo a gente possa ter aplicativos para a tomada de decisão em 4D. Porque imagina, por exemplo, que nós coletivamente tenhamos que decidir o destino de dinheiro público, o destino do orçamento. A gente precisa ter critérios para isso e precisa saber como ponderar, né? Não no achismo. E o 4D é fenomenal para isso, porque aí você tem critérios para cada projeto, por exemplo, que você precisa ver se o dinheiro vai para esse ou para aquele. O coletivo define quais os critérios, atribui um valor para ver se esse projeto tem resultados nas 4 dimensões, ou seja, tem resultados culturais, ambientais, sociais e financeiros. Você atribui valor para as 4 dimensões e aí você tem um comparativo, e esse processo de atribuição de valor, ele é feito pelo coletivo, não é uma instituição que decide isso a bel sabor, nem é uma coisa por votação que exclui as visões para escolher uma só. Então, se um acha que é 3 e o outro acha que é 9, beleza, na média entra tudo isso. Então, eu imagino que os governos, toda essa ponderação da tomada de decisão, ela vai precisar ferramentas para compreender os processos em suas 4 dimensões. Cíntia, eu adorei que você tem tanto post-it na sua casa que parece simpatia. É verdade. Vai ver que os arqueólogos do futuro, quando descobrirem as nossas casas cheias de post-it, vão imaginar que era alguma coisa mística, assim, né? Uau, o pessoal tinha aí um tipo de ritual dos post-its, alguma coisa assim. E é legal mesmo, é super importante isso. Isso, eu tenho uma coach fabulosa, ela é incrível, eu vou recomendar aí. E a Mônica, ela diz, dá lá, não ande sem caderninho, porque justamente para a gente poder organizar tudo que tem que fazer, e gestão de tempo e tudo isso. E realmente faz uma tremenda diferença, porque como a gente vive num mundo com muitas abas abertas, eu brinco dizendo que no próximo livro, que chama Desejável Mundo Agora, tem uma sessão que eu me diverti muito fazendo,
que é das disfunções. Quais as disfunções que a gente tem em 2050? Gente, mas foi muito divertido de fazer isso. Aí eu vi que eu sofro de todas elas. E uma que todos nós sofremos, fala sério se você não sofre disso, é a multiapia disfuncional. O que é isso? Não é só no computador que a gente abre um monte de abas e depois se perde. A gente abre um monte de abas na vida e depois não fecha todas elas. E justamente por isso que a gente começou a fazer uma coisa dali a pouco está fazendo outra de lá, que a gente precisa andar com caderninho para poder se organizar. O Alonso está falando da mística do papel e caneta. Bom, eu sou suspeita. Eu sou louca por papel e caneta. Não sei se é uma coisa geracional, porque eu não sou nativa digital por nada, eu sou no caderninho, e eu era, inclusive, continuo sendo, apaixonada por canetas tinteiro. Adoro cadernos lindos e caneta tinteiro com tinta colorida, que eu saio caçando pelo mundo. E eu tenho essa impressão, sabe, Alonso? Para mim, o fluxo do pensamento e da inspiração vai melhor no papel. Eu acho muito prazeroso escrever e também acho que eu não consegui ainda. Acho que tem muita gente que consegue ter uma interface com o computador que não interrompe o fluxo. Para mim, interrompe o fluxo. Tanto que esse livro novo, eu escrevi ele todo à mão. Ele estava travado, ia devagar, ia devagar, ia devagar. Aí eu falei... Aí eu peguei uns caderninhos lindos, com capas multicoloridas, e escrevi tudo à mão. E a Dina, fabulosa Dina, que sabe traduzir os meus hieróglifos, ela digitava, daí eu revisava e tal, mas eu adoro escrever à mão. E Cíntia, você também, pelo visto, gosta de escrever à mão? Eu acho que a coisa do corpo, né, gente? A coisa do corpo é impressionante como faz diferença. Aliás, vamos aproveitar que eu falei nisso, vamos fazer uma coisa de presença? Esfrega as mãos, vamos estar presentes aqui um pouco. Sabe uma coisa que a gente faz? A gente... dentro da fluxonomia, porque como as aulas são telepresenciais, de tempos em tempos a gente precisa ancorar no corpo, né? E aí uma coisa que a gente faz é... Pausei sem querer. Não sabia nem que existia essa função pausar. Uma coisa que a gente faz é de tempos em tempos ancorar no corpo. Então uma das coisas é, por exemplo, se você está sentado ou aonde você estiver, firma bem os pés no chão. Coloca os dedos assim, um contra os outros, inspira e deixa relaxado. E expira e empurra os dedos um contra o outro, empurra o pé contra o chão, empurra, 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 para estar presente. E inspira. Isso. E empurra, 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 empurra e inspira. A Manuela está dizendo que deu saudade das aulas. Pois é. Nós estamos com saudade também, Manuela, se liga, porque nesta quarta próxima, depois do nosso Lala Responde, nós vamos retomar nossos encontros no Zoom para ver a comunidade, porque, nossa, como a gente está feliz com o resultado, porque funcionou pra caramba, e realmente deu liga, aquilo que a gente imaginava, queria que acontecesse, aconteceu. Muitas iniciativas, muitas parcerias, muito fluxo de recursos 4D, a gente quer ver como continuar isso. E então, Cris, temos mais alguma pergunta aí aparecendo em alguma rede? Sim. Ela tem, então vamos lá. Como que fica a questão da indústria farmacêutica com todas essas pesquisas e tal? A Cris perguntou sobre indústria farmacêutica, pesquisas e tal. Olha, eu vou responder como se eu fosse a Iris. A Iris, eu não sei se vocês conhecem, é a minha personagem que vive em 2050, é fluxonomista, é ativadora de futuros, viaja no tempo para contar como é que são as coisas. E no futuro, talvez exista um museu das barbáries do presente, porque tem coisas que a gente nem dá conta da barbárie que é. E a indústria farmacêutica é fenomenal porque é lindo, né? Não morrer, ter penicilina para não morrer de infecção. É lindo que tem remédios que quando você tem
um AVC, podem digerir, não sei qual é o termo certo, a hemorragia e tal. Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa muito trágica, que é o fato da gente não estar mais responsável pela própria saúde. Então, eu tenho a impressão que no futuro vai ter uma medicina por atitude, sabe? Então, você vai precisar se empoderar da tua saúde e do teu corpo. E uma das primeiras coisas é talvez a questão de como a gente se sente, porque será mesmo que é o caso de que quando a gente fica triste a gente toma remédio? Será que mesmo que é o caso de quando a gente fica angustiado a gente toma remédio e tal? Eu fico apavorada, galera. Eu fico muito, muito, muito apavorada com a quantidade de gente medicalizando o desconforto. A gente precisa sentir o desconforto, porque só sentindo o desconforto que a gente muda. No livro novo, inclusive, eu digo que a transição começa com o momento em que a gente pensa assim, que aconteceria se a gente tirasse todos os paliativos? Você já imaginou? Pensa um pouquinho, vou dar um tempinho para você imaginar isso. Tem um monte de coisas que seguram a nossa onda, não tem? A solidão, você tem um pet que segura a onda, você tem aula disso, você tem aula daquilo, você tem a cervejinha, ou o remedinho, ou o futebol, ou a Olimpíada, ou o que for, para segurar a onda, para dar para ir tocando a vida. O que aconteceria se a gente tirasse tudo isso que segura a onda? Uau, ia dar uma angústia, mas essa angústia é necessária, porque a hora que a gente sair da anestesia é que a gente vai para a ação. Então eu brinco dizendo que é isso que aconteceu no futuro. Teve o mês sem paliativos, o mês sem escapismo, e aí, pá, todo mundo falou, nossa, vamos aí, e começou a mudança. A Neuza, isso aí, Neuza, claro, escutar o corpo, que é muito sábio. Agora, deixa eu ver, tinha uma pergunta mais para cima, deixa eu ver se eu consigo ver ela, consigo. A Sara está me perguntando sobre a moda. Ah, Sara, claro, você sabe que eu sou, sei lá, muito ligada ao universo da moda. Eu acho moda incrível, porque a moda das linguagens culturais, ela é das mais expressivas e ela é muito pouco reconhecida como uma linguagem que reflete cultura. E é também a primeira interface que a gente tem entre nós e o mundo, né? Então eu sou apaixonada por moda. Eu tenho inclusive uma coleção que eu faço há uns 30 anos de roupas e objetos de época, porque nos museus da moda não tem quase, né, a vida cotidiana, só tem os estilistas e tal. Então a primeira coisa incrível que a moda poderia fazer é refletir de fato o que nós somos, e que agora finalmente está acontecendo isso, né? A moda, a gente já não segue mais tanto a moda e cada um faz a própria moda. Eu acho que essa é a primeira das grandes mudanças em relação à moda mais sustentável. Eu acho até que mais do que a questão da sustentabilidade ambiental, isso é uma tendência e fundamental na moda, que as tinturas, os materiais e tal não sejam tão danosos ao ambiente, assim como é uma tendência de que toda a produção seja feita de uma forma mais coerente, não por trabalho escravo, por comunidades que sustentam sua tradição com aquilo que fazem, né? Que é lindo quando isso acontece, quando você tem comunidades que têm algum saber tradicional e que é mantido através da moda. Tem alguns designers no mundo que fazem isso, e no Brasil, alguns incríveis que fazem essa combinação. Mas eu acho que a diferença muito grande da moda vai ser na questão cultural, aonde ela se tornar uma forma de expressão e realmente você poder contar o que você é. Para mim, na verdade, sempre foi isso. Eu nunca segui a moda, na verdade. Eu sempre, para mim, a roupa foi uma forma de expressão. Lilian, você viu uma charge da Mafalda
sobre um remédio para a normalidade. Ai, que legal! Será que você consegue colocar aí? Seria genial. Deixa eu ver o que mais aqui. Pois é, Sara. Eu acho que o futuro da moda não é as pessoas seguirem a moda, mas a moda seguir as pessoas. E eu ainda quero fazer isso como negócio, sabia? Quando a gente tiver com a comunidade da fluxonomia incrível e com muitos negócios acontecendo e a gente tendo muitos recursos para investir em coisas, eu vou investir nisso. Em moda que segue as pessoas e não o contrário. O Nuno está perguntando o que fazer com a quantidade de informações que chegam para a gente. Essa é uma das questões. Além da multiabia disfuncional, eu acho que a gente chegou num paradoxo da não comunicação por excesso de formas de comunicação. Eu não sei o que vocês estão sentindo, mas eu estou assim, eu não dou conta. Por isso que eu estou criando esses canais de contato direto, porque eu não consigo acompanhar tudo. Não dá, né? O que você tem? Você tem o WhatsApp, você tem o Telegram, você tem o Hangout, tem o Messenger do Facebook, tem o e-mail e tem o telefone. E no meio disso tudo, você fica... são milhões de mensagens que chegam e você fala, eu não consigo dar conta. Porém, quando chega na hora de ir no cinema, tem com quem ir? Porque são milhares de amigos, mas ninguém para ir no cinema. E aí, o que a gente precisa? A gente precisa, o que nós estamos notando, por isso, uma das razões também da fluxonomia, é que precisa comunidade. Porque você vai ver com quem de fato faz sentido e vale a pena você se conectar, comunicar e tal. E a outra coisa em relação ao fluxo de informações, na verdade ao fluxo de tudo, acho que teremos que desenvolver uma capacidade muito importante de ser seletivo, porque ser seletivo é muito diferente do que ser excludente. Então, a gente sempre acha exclusão uma coisa feia, e é mesmo, feia no sentido de desarmônico, sei lá. A inclusão é uma palavra mais legal, só que quando você inclui tudo, socorro, quem aguenta? Então aí vem a seletividade, você vai selecionar que tipo de informação, que tipo de pessoa, etc., é que você vai se relacionar. A Manuela está comentando aqui sobre patentes. Sim, acho que é uma das coisas que não faz sentido, porque todo conhecimento se constrói a partir de conhecimentos. Ao mesmo tempo, é importante ver de que maneira as ideias podem ser remuneradas. E por isso, crowdfunding, eu imagino que no futuro vai ser assim, cada coisa que você usa e que te é útil, você vai querer pagar por ela. Por exemplo, eu fico feliz quando eu pago por ferramentas. Eu contribuo com a Wikipédia, por exemplo, sempre. E aí, eu acho que isso é bem importante. A Helena está comentando de sustentabilidade passando por mudança de hábito, de cultura. Sim, Helena, exatamente. Mudar de mentalidade é fácil, mas mudar de hábito é que é o X da questão. E a hora que a gente chegar nisso é que a gente vai começar a saber o que fazer. Pois é, o Alonso está aí capturando frases legais. Que bom, gostei disso aí. Tinha uma amiga que dizia que era caçador de citações. E o Alonso está comentando que é uma avalanche de arras. Para mim também, sabia? Por isso que eu gosto de fazer o ao vivo, porque é na conversa que a gente se entende. Kátia, você disse que gostou, me conta do que você gostou. E aí, você contando do que você gostou, eu posso saber mais o que eu posso te contar. Todo mundo sabe essa terminologia do ahá? Eu acho que ela começa com o Dragon Dreaming e acabou virando um verbete. E o ahá é o uau, o insight que a gente tem. E esses ahás, o Alonso está fazendo uma coisa certa. É importante a gente capturar, a gente fazer a colheita dessas informações no meio desse mar
de informação. Faz parte desse processo de ser mais seletivo, né? De escolher como é que vai fazer. E no primeiro livro, eu acho que brinco até com as idades, porque eu falo que no futuro, aquele livro eu escrevi narrando como se fosse em 2042. As idades, eu não lembro bem o nome das primeiras idades, mas eu lembro que essa fase que eu chamo da segunda adolescência, que é depois dos 50 anos, quando você já teve filho que já está grande, quando você já teve uma carreira, já se realizou ou não sei o que, já quer brincar de outra coisa, saber o que vai fazer na vida nos próximos 40 anos, aí essa fase chama seletia. E porque, por exemplo, a juventude chama potentia. E no seletia a gente aprende a ser seletivo. Aonde você vai botar teu tempo, por exemplo. Isso, galera, é a coisa principal. Como é que a gente pode escolher aonde pôr o tempo? Olha, a Cristiane está perguntando de período eleitoral, candidatos fluxonomistas ainda não. Já imaginou quando tiver? Que legal. Tem algumas pessoas que têm uma visão muito aberta, né? Mas te conto já, e aproveito para fazer um convite, que na semana que vem tem a Virada Sustentável, que é incrível. Tenho o maior orgulho de fazer parte do conselho. Parabéns, equipe da Virada, que está conseguindo fazer mais uma e cada vez mais incrível. E a gente vai estar com o pessoal do Nossa Sampa, fazendo uma atividade às 14h, se não me engano vai ser no Parque da Água Branca, onde foi no ano passado também. E lá a gente vai fazer uma atividade relacionada à política, porque nós vamos construir coletivamente o que é o nosso sonho político, como que seria essa gestão compartilhada colaborativa, e também uma hackathon de coleta de todas as ferramentas que já existem para isso. Nós fizemos já uma pequena experiência disso, aqui não Vem Pra Roda, é um grupo que junta muita gente que está pensando novas formas de política a partir do diálogo, e nós fizemos uma experiência aqui no ateliê com eles, e foi bárbara, e eu vou pedir para a Cris disponibilizar o link da pesquisa que foi feita, que está no nosso Drive, nossa super Dina, que a gente brinca de chamar ela de HD, porque ela sabe tudo onde está. Pode passar esse link, porque tem uma pesquisa de ferramentas, instituições, iniciativas que já estão trabalhando com isso, como, por exemplo, o Jogo da Política. Vocês conhecem? Dá uma olhada, o Jogo da Política é fenomenal, porque é brincar, usa toda a coisa do jogo e da brincadeira, é feito em locais públicos, é maravilhoso. Tem toda essa rede que, além do Nossa Sampa, tem várias cidades, que é para acompanhar o trabalho dos políticos. Tem um monte de iniciativas legais. A Kátia está no Seletia. Pois é, né? Somos duas. Então, você sabe que eu acho que a turma dessa idade é uma turma muito preciosa, porque tem rede de relações, tem experiência, tem conhecimento, às vezes tem recurso e tal, e às vezes não sabe onde botar. E está precisando também se misturar com a galera mais nova, que eles têm o que a gente precisa, a gente tem o que eles precisam, bora juntar. E isso está acontecendo na fluxonomia, foi super legal. Essas fases da idade, Manuela, vem aqui da cabecinha louca da Dona Lala, porque estão lá no livro, no Desejável Mundo Novo, porque os taoístas dizem que, na verdade, a gente poderia viver vamos fazer as contas. Faz comigo as contas. A primeira fase é a infância, que, aliás, você já viu que nome? O nome infância é infono, sem voz, absurdo. E eu não lembro como foi que eu chamei a infância. Depois eu vou olhar no livro e vou ver. Mas a infância para os taoístas iria até os 28 anos. A juventude, que eu lembro que chamava potência, chamava dos 28 aos 56.
Dos 56 para frente, então, acho que a gente ainda não chegou lá, nós estamos no... é o Seletia. Seletia é essa de ser seletivo, onde você escolhe, onde você vai botar seu tempo, onde as pessoas você vai se relacionar e tal. E dos que dá 56 com 28, dá 80 e alguma coisa. E a última eu chamei de distribute, porque é o momento que a gente deveria distribuir os bens, distribuir informação, distribuir, porque como a próxima coisa é a decolagem, então melhor já ter distribuído, né? Porque você vai ficar vai fazer guardar para quê? Lá na outra dimensão, no 5D, a gente não leva pacotinhos. E 120 anos, Helena, então é isso. Então, 28 vezes 4. Chegaremos lá. Dizem eles que se a gente não maltratasse tanto o nosso corpinho, a gente estaria nessa. E a Thaís está dizendo que queria estar comigo no curso da Perestroika em BH. E que eu fui uma influência para me inscrever, mas você viu que eu não vou mais, que pena. Pois é, sorry. Teve uma pausinha aí, né? E eu não estou mais conseguindo viajar tanto. Então, não estou conseguindo ir para todos os cursos fenomenais da Perestroika, mas daqui a pouco eu volto. Mas você pode fazer o mini curso que começou ontem, e aí você já fica sabendo um pouco da fluxonomia. E claro, se você quiser fazer a formação mesmo, vai ser incrível. Vem se juntar a essa comunidade que está maravilhosa. É impressionante tudo que está rolando. E deixa eu ver o que mais temos aqui de conversa. Olha, a Sara está dizendo que a aula mudou a maneira que vê muitas coisas no mundo e que a aula da Perestroika de BH foi incrível. Ai, que bom. E agora você está me deixando assim, porque eu não consegui ir para a Perestroika desse de BH de novo, mas eu vou. Pois é, eu acho que ser seletivo precisa para ser feliz, sabia? Assim como a gente precisa fechar a torneira da informação, não dá. Isso no começo, quando a gente começou a estar em rede, achou que ia poder estar com todo mundo ao mesmo tempo agora, mas não dá, não tem como. Temos um único corpinho e apenas 24 horas do dia. Não tem jeito. A Rúbia está falando das fases da vida da antroposofia, da biografia humana. É incrível. Que são os setênios, né? E eu acho fenomenal também, só acho que quando o Steiner escreveu o estudo, ele talvez não tivesse a visão do quanto a gente ia viver, então eu faria ajustes ali, porque as coisas, por exemplo, que ele coloca com 35, eu diria que estão acontecendo com 49 ou com 56 hoje em dia. Ari Pérez, olha só, quem tá aí? Saudade também deste amigo super designer, que é também um fazedor de futuros. Que bom aí, ver você aí. Deixa eu ver o que mais, se eu perdi algum link lá em cima. Cristiane, você estava então na Perestroika do Rio. A Perestroika é incrível, né? Aliás, estou indo para lá, quinta, para o Rio Grande do Sul, e aí vamos conspirar muito. Com o Tiago Matos estamos planejando muitas coisas, e com o Santiago, e foi genial. Outro dia eu tive uma reunião com 3 perestroicos que eram Santiago, Tiago e Iago. Não é incrível? Parecia de brincadeira, mas era de verdade. E agora a gente está vendo como combinar coisas. E tá gostando ali do programa? Pois é, sua amiga aqui tá a milhão. Eu fui parando toda aquela vida louca que tu conheces pelo mundo afora, e estou concentrando em passar para frente todas as ferramentas, porque a transição está bombando. Por isso esse Lala Responde, por isso o programa, além de todos os vídeos que já tem no canal do YouTube, que a gente está organizando, você está vendo? Está mais bonitinho. E agora tem esse programa do Transição é Agora, Vambora, explicando a transição. O curso, que tá esse curso gratuito da fluxonomia, e depois a turma 2 da formação, enfim, estamos aí a milhão, estou concentrada nisso.
E, bom, mais um minutinho, se tem mais uma pergunta a gente responde, senão eu começo a me despedir, porque já são quase 8, olha como passa rápido, estamos há quase 1 hora aqui conversando. E depois esses programas vão ficar disponíveis também no YouTube. Perestroika, Helena. Perestroika, acho que você ia adorar, viu? A Perestroika é uma escola, né? E você que é ligada à educação, de tudo que tem de mais moderno, assim. Tem algumas iniciativas que são muito modernas. Tem a escola de Design Thinking, tem a Perestroika. A escola de Design Thinking acho que só tem aqui em São Paulo. Eu dou aula lá também e adoro. E a Perestroika está em várias cidades e junta todas as coisas de ponta, de inovação. E é uma chacoalhada para mudar o jeito de pensar. Então eles têm curso de empreendedorismo criativo, eles têm um curso chamado Refresh, que como diz o nome, é para refrescar, mudar o chip. E a Thaís gostou da transição bombando. Pois é, Thaís, mas o pior é que está mesmo, é exponencial. Por isso a gente precisa tão rápido. É mesmo, Manuela? O teu marido fez o curso de futurismo do Tiago? Então, vocês sabem que aquilo que a gente está conspirando com o Tiago, eu já dou uma préviazinha, é que muita gente pergunta para ele, pergunta para mim, pergunta para outros, aonde é que eu posso ir fazer um mestrado, uma pós-graduação internacional, um estudo de futuro, novas economias e tal? E vou contar uma coisa para vocês. Sabe aonde tem coisa realmente inovadora pra caramba? É nós na fita. Por quê? Porque tem coisas muito legais na Europa, nos Estados Unidos e tal, como a Singularity, que está nos Estados Unidos, mas o foco da galera do Norte, por uma questão cultural e por uma questão de necessidade, é mais tecnologia. Então, quando fala em futuro, está falando muito de tecnologia. E o foco nosso do Sul é na dimensão cultural e social, porque muitas vezes a gente não tem tecnologias chiquérrimas, por isso nós temos a tecnologia mais legal do mundo, que é a gambiarra, a arte técnica da gambiarra. E essa visão de futuro, que é ligada à mudança de mentalidade, mudança social, é essa que o mundo está precisando. Não é só a questão tecnológica. A tecnologia é meio, ela não é fim. E para que ela seja bem usada, isso pressupõe uma mudança anterior no pessoal, uma mudança de ponto de vista, uma mudança de atitude, etc. Então, nos nossos 4D seria na dimensão cultural, e uma mudança social, uma mudança da forma de estruturar o mundo, para que o mundo seja mais colaborativo. Então, é aqui que tem as coisas mais inovadoras, sabia? Porque a gente é muito atrevido e a gente tem uma visão de sustentabilidade diferente, que não é só ambiental, a gente tem muito foco no social e por isso que nós estamos pensando isso tudo. Olha, em BH vai ter um curso de moda sustentável. Isso tudo, Sara, é na Perestroika? Curso de moda sustentável, curso de comunicação, empreendedorismo criativo, o Chora PPT, nossa, genial! E vocês precisam se conhecer, vocês duas aí, Helena e Sara. E aliás, Helena, aproveito para te contar que daqui a pouco eu vou estar em Inhotim, no seminário internacional que vai ter lá, dia 2, 3, 4, porque você não vem para lá também, a gente se encontra. E sim, Vera, o Brasil é o canal. Domênico De Masi já diz isso, né? Da onde vem o próximo modelo? Do Brasil. Eu não sei se é só do Brasil, mas é América Latina com certeza. Talvez seja uma combinação de Brasil, Argentina, Colômbia, porque cada país da América Latina tem uma experiência interessante. Caiu. Estou vendo minha imagem travada. Bom, vou concluir.